Olá, meus amores, que bom estarmos juntos mais uma vez. Separa o material, vamos dar sequência à nossa revisão bimestral. Na revisão de hoje, a gente vai relembrar os conceitos de sustentabilidade, alimentação e saúde e a composição dos alimentos. Vamos lá? Na aula passada, estávamos falando um pouco sobre os impactos negativos no meio ambiente. Hoje, dando sequência, nós vamos ver algumas ações que podem diminuir esses impactos negativos no nosso ambiente, que a gente pode chamar de impacto positivo, que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar as partes que foram danificadas no meio ambiente, tá certo? Então se liga aí nas dicas. Economize água, evite o consumo exagerado de energia, separe os lixos orgânicos e recicláveis, consuma apenas o necessário e evite compras compulsivas. Utilize produtos ecológicos e biodegradáveis. Não jogue lixo nas ruas. Não jogue fora objetos e roupas que não usa mais. Opte por fazer doações. Lembre, a gente já produz muitos lixos no nosso dia a dia. Então, quanto melhor da gente evitar isso, melhor vai ser para o nosso planeta. Então, se você tem aquela roupa que você não usa mais, evite jogar fora. Doe para pessoas que estão precisando. Além de contribuir com o meio ambiente, você também vai estar contribuindo com a solidariedade ao próximo. Agora a gente vai revisar um pouquinho o conceito de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é a utilização dos recursos naturais de forma consciente, para que as futuras gerações também possam usufruir desses recursos. Então a gente tem algo chamado triplé da sustentabilidade, que é um conjunto de ações que visam, certo? Essa conscientização. Então nós temos três setores: o setor econômico, o social e o ambiental, certo? Então como é que a gente pode ser sustentável no meio econômico? A gente pode explorar os recursos naturais de maneira sustentável, sem prejudicar e suprir nossas necessidades e as necessidades das gerações futuras, certo? Então a gente consegue suprir o que a gente necessita no momento, mas tendo consciência de como fazer isso, certo? Então, por exemplo, se precisar retirar um recurso natural, tentar formas e ações para suprir de volta esse recurso. Se a gente tira uma árvore, a gente planta outra. Então é mais ou menos esse conceito, certo? A gente tem também o social. Como é que a gente pode ser sustentável socialmente? Então, a gente pode fazer isso com a participação ativa da população no desenvolvimento social por meio da elaboração de propostas que visem o bem-estar e igualdade de todos em consonância com a preservação do meio ambiente. Outro setor é o setor ambiental, que é o mais importante, certo? Então a gente deve manter o equilíbrio entre o suprimento das necessidades e o uso racional dos recursos naturais, sem prejudicar a natureza. Então, uma atividade sustentável, ela vai levar em conta a disponibilidade de recursos, a forma de utilizá-lo e a redução de emissão de resíduos. O bem-estar das pessoas envolvidas em todo esse processo e a viabilidade econômica dessa atividade. Então, seguindo aqui, de braços dados, nesses três setores, econômico, social e ambiental, a gente consegue sim suprir as nossas necessidades de hoje sem colocar em risco as das futuras gerações.
Agora, ó, a gente revisou pontos sobre o nosso universo, depois a gente revisou as nossas ações e o que a gente faz e percebemos que essas nossas ações impactam no ambiente, sejam positivamente ou negativamente. E agora a gente vai falar um pouquinho da nossa alimentação, da nossa saúde. A gente agora vai olhar um pouco para dentro de si. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora sobre alimentação e saúde. A gente viu em todas as nossas aulas sobre alimentação e saúde que esses dois conceitos, certo? Essas duas palavrinhas, elas devem andar lado a lado. E elas vêm desde o nosso nascimento até o fim das nossas vidas. Então, em todo o processo de crescimento e desenvolvimento, a gente vai ter que ter consciência e manter o equilíbrio entre a nossa alimentação e a saúde. Um depende do outro. Vamos revisar o que é alimento. Alimento é tudo que é consumido, digerido e aproveitado pelo organismo. Ele fornece nutrientes para manter o organismo com vida. O alimento pode ser de origem vegetal ou animal. Nas aulas passadas, a gente viu alguns desses alimentos de origem vegetal, como por exemplo cereais, leguminosas, raízes, sementes, frutas e hortaliças. E a gente viu também os alimentos que têm origem animal, como o leite, as carnes, os ovos, as gorduras e os embutidos. A gente fala muito sobre a questão de nutriente, não é isso? Que o alimento, ele nos fornece. Esses nutrientes, eles são absorvidos pelo nosso organismo, sendo indispensável para o seu funcionamento. Também podemos dizer que os nutrientes são os produtos dos alimentos depois de degradados. Assim, os alimentos são digeridos para que os nutrientes sejam absorvidos. E esses nutrientes, eles são classificados em dois grandes grupos, que a gente viu, que são os macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios e águas, e os micronutrientes, que são as vitaminas e sais minerais. Agora vamos ver se vocês conseguiram entender quais são os macros e os micronutrientes. Vamos lá? A gente viu que os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, e os micronutrientes são as vitaminas e os sais minerais. Mas você lembra quais são os alimentos que têm presença desses nutrientes? Vamos ver se vocês se lembram? Vamos ver aqui, completar essa tabelinha. Aqui eu tenho uma tabelinha com o nome do nutriente e alguns exemplos de alimentos que contêm esse nutriente, certo? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o grupo de pães, massas, arroz e frutas. Qual é o nutriente presente nesse grupo? Carboidratos, proteínas, gorduras ou vitaminas e sais minerais? É o grupo dos carboidratos. Agora vamos analisar aqui, ó, o grupo dos vegetais e frutas. Quais são os nutrientes presentes nesse grupo? É o grupo das vitaminas e sais minerais. Vamos analisar aqui agora os alimentos como doces, manteiga, sementes, castanhas, óleos vegetais. Quais são os nutrientes presentes aqui nesse grupo de alimento? As gorduras, não é isso? E por último, sobrou aqui as proteínas, que são os grupos de alimentos de carnes, ovos, vegetais como lentilha, espinafre, entre outros. Então, ó, a gente tem aqui os carboidratos e os alimentos que contêm esse nutriente, que são os pães, as massas, os arroz e frutas. As proteínas presentes nas carnes, ovos, nos vegetais, as gorduras presentes nos doces, na manteiga, nas sementes, nas castanhas
e nos óleos vegetais. E nós temos as vitaminas e sais minerais presentes nos vegetais em geral e nas frutas. Tenho certeza que vocês conseguiram acertar todas. Agora vamos relembrar um pouquinho o que é alimento processado e alimento ultraprocessado. Acompanhe aqui comigo na tela. Alimentos processados são alimentos que sofrem adição de sal, açúcar ou conservantes, como por exemplo, ervilha em conserva, atum enlatado e também alguns desses alimentos que vocês estão vendo aí. Temos também os ultraprocessados, que são alimentos produzidos pela indústria, como biscoito, refrigerante, sorvete, salsicha, entre outros. Eles passam por muitas transformações e por isso são pobres em nutrientes e ricos em substâncias que fazem mal quando consumidos em excesso. Veja aqui na tabelinha. Aqui eu tenho um grupo de alimentos in natura, que são os alimentos naturais. Eu tenho aqui o grupo de alimentos processados e o grupo de alimentos ultraprocessados. Como alimento in natura, eu tenho, por exemplo, o abacaxi. O abacaxi ele pode passar por algumas transformações e se tornar um alimento processado, como o abacaxi em calda. E passar por mais transformações, adições de substâncias e se tornar um ultraprocessado, como por exemplo o suco de abacaxi em pó, que a gente chama de kisuke. Então, os alimentos eles podem passar por diversas transformações, certo? Mas o mais indicado é que a gente se alimente dos alimentos naturais ou dos que tenham menor adição de conservante, de sal ou de açúcar, certo? Porque quando tem muitas substâncias, quando passam por muitas transformações e a gente faz um consumo exagerado deles, a gente pode fazer mal para a nossa saúde. Vamos relembrar agora um pouquinho sobre a pirâmide alimentar. A gente viu que a pirâmide alimentar é uma representação que nos ajuda a tomar consciência do que devemos comer e em quais porções devemos comer, certo? Acompanhe aqui na telinha. Eu tenho aqui um exemplo de uma pirâmide alimentar, tá certo? A gente viu as partes de uma pirâmide alimentar. Eu tenho a base, formada pelos grupos dos cereais e que indica-se que a gente consuma pelo menos 6 porções. Eu tenho aqui o grupo das frutas em cima da base, o grupo dos legumes e verduras, que são indicados que a gente consuma pelo menos 3 porções. Eu tenho o grupo do leite e derivados e o grupo das carnes e ovos, que indica que se recomenda que se consuma 3 de leite e derivado e 1 porção de carnes e ovos. E lá no topo da pirâmide eu tenho o grupo de óleos e gorduras, que se indica o consumo de 1 porção, e o grupo dos açúcares e doces, que também é indicado o consumo de 1 porção, certo? A gente viu que não é porque o grupo dos cereais estão lá embaixo e o grupo dos açúcares e doces estão lá em cima que um é mais importante que o outro, certo? Aqui, na verdade, o que está embaixo é o mais importante do que o que está em cima. Então, deve ser consumido em maior quantidade do que aqueles presentes lá no topo, como os açúcares e os doces. Vamos analisar aqui um diálogo entre algumas crianças, certo? Vamos ver o que é que elas falam sobre a pirâmide alimentar e ver se o que elas pensam está correto. Vamos lá? Uma criança diz assim, ó: devemos comer carne e ovos tanto quanto vegetais. Esse comentário está correto? Devemos comer carne tanto quanto ovos e vegetais.
Está correto? Vamos analisar aqui, ó. Onde é que estão as carnes e os ovos? Está aqui próximo ao topo, certo? E onde é que estão os vegetais? Estão aqui embaixo das carnes, certo? A gente viu que no grupo das carnes se recomenda apenas uma porção por dia. E no grupo das verduras, dos vegetais, das frutas, recomendam-se 3 porções. Então, ó, tem que ver aí um equilíbrio, certo? Não pode comer a mesma quantidade. Recomenda-se que carne e ovos a gente consuma menos os vegetais e as verduras. Então, esse comentário está um pouco equivocado, tá certo? Vamos ver aqui o segundo comentário. Podemos comer um doce de sobremesa a cada refeição. A pirâmide alimentar não indica nada ao contrário. E tá muito errado isso aí, não é? Ó, ela tá aqui no topo e recomenda uma porção, que é para a gente comer com moderação. Isso não significa que a gente tem que colocar uma porção em cada refeição, mas sim no nosso consumo diário. Então, durante o dia, a gente deve comer uma porção. Por exemplo, no almoço, a gente pode ter como sobremesa um doce. Mas isso não significa que no café da manhã, no lanche, no jantar, a gente também deva comer um doce, certo? Vamos ver o outro comentário. Nossa alimentação deve ter predominantemente vegetais, por isso eles estão no topo da pirâmide alimentar. Outro comentário equivocado, ó. Na verdade, os vegetais não estão lá no topo. Lá no topo estão os alimentos que a gente deve consumir em menor quantidade. Os vegetais eles estão aqui, ó, pertinho da base, que são os alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade. Vamos seguir aqui. Quando vocês vão comprar um produto, vocês já devem ter percebido que atrás desse produto há algumas informações nutricionais desse produto. A gente tem aqui a embalagem de um produto, certo? Nessa embalagem tem uma tabelinha com todas as informações nutricionais, dizendo o valor de carboidratos, proteínas, gorduras, fibra, sódio, cálcio e o total do valor energético que tem nesse produto. Também dentro dos produtos, eles têm informações sobre a validade, que é algo muito importante. Então, a partir de hoje, você que está muito atenado na sua alimentação, que quer estar sempre saudável, vai olhar nas embalagens dos produtos a tabela com as informações nutricionais e ver se é recomendado mesmo você se alimentar desse produto. Agora vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu até agora aqui, ó. A gente viu que a pirâmide alimentar, ela nos dá informações sobre dieta e é constituída por diferentes alimentos, como por exemplo, doces, vegetais, e esses alimentos podem estar acondicionados em embalagens. Essas embalagens informam sobre a quantidade de energia e nutrientes presentes e também nos informa o prazo de validade desse alimento. A gente tem como nutriente os carboidratos, as proteínas, as gorduras, os minerais e as vitaminas. Vamos agora testar um pouquinho o nosso conhecimento sobre tudo que a gente viu aqui sobre alimentação e saúde. Vamos lá. Vamos analisar aqui um caso, certo? Ricardo costuma comer ao longo do dia. Você acha que ele está tendo uma alimentação saudável? Veja o que ele costuma comer ao longo do dia. Ele diz aqui: 2 porções de alimentos ricos em carboidratos, 1 porção de vegetais e frutas, 2 porções de leite e de carnes, ovos e 2 sobremesas por dia.
em geral, um bolo e algum doce. E aí, pensa direitinho, analisando essas informações nutricionais de Ricardo, você acha que Ricardo ele está tendo uma alimentação saudável? E aí? Não, né? Vejam só. Ricardo, ele diz que consome 2 porções de alimentos ricos em carboidratos. Só que a gente viu lá na pirâmide que ela recomenda que a gente consuma 6 porções, não é isso? Ele diz aqui, ó, que se alimenta de 2 sobremesas por dia. Só que segundo a nossa pirâmide, ela recomenda que a gente faça, que a gente consuma 1 porção apenas de doces e de gorduras. Então, ó, apesar de estar se alimentando bem, ele não está se alimentando com as porções corretas, certo? Então, aqui no caso, Ricardo não está tendo uma boa alimentação. Ele tem aí que organizar esse cardápio que ele está tendo. Vamos para mais uma. Analise aqui as frases abaixo e indique se elas são verdadeiras ou se são falsas, conforme as informações apresentadas até aqui em nossa aula. Então, vamos lá. Aqui, ó, uma garotinha fala: leite e derivados são considerados ricas fontes de cálcio. Essa informação está correta? Sim. O leite e derivados são considerados fontes ricas em cálcio. A base da pirâmide alimentar contém os alimentos que devemos comer em menor quantidade na nossa dieta. Essa informação está verdadeira? Não, né? Na verdade, a base da pirâmide alimentar são os alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade. Vamos para a próxima. Os doces estão no topo da pirâmide alimentar. Devemos comê-los à vontade. E mais um erro aqui, né? Na verdade, os doces estão lá no topo por justamente a gente consumir em menor quantidade. A gente deve moderar o consumo. Vamos para a próxima. Nossa principal fonte de energia são os alimentos representados na base da pirâmide alimentar, tais como pães e cereais. Está corretíssimo. E na próxima, feijões podem ser considerados rica fonte de proteínas. Também a gente viu que está correto. E para finalizar, não podemos esquecer que a alimentação e saúde não depende apenas do que comemos, certo? Mas também da forma que comemos. Então, vamos ver aqui algumas dicas, alguns hábitos que a gente pode ter para cuidar da nossa alimentação. Vamos lá. Então, aqui eu tenho: dê preferência a alimentos in natura, os alimentos naturais, como vegetais e frutas. É importante comer em ambiente apropriado, locais limpos e tranquilos, sem presença de celulares e aparelhos de televisão. E, se possível, na companhia de familiares ou amigos. Então, ó, nada de estar comendo na frente da televisão. O recomendado é que a gente sente na mesa e coma ao redor da nossa família ou dos nossos amigos. Faça sua refeição em horários semelhantes todos os dias. Coma devagar, mastigando bem os alimentos. Beba bastante água, pelo menos 2 litros. Fique atento à higiene. Lave bem as mãos antes de todas as refeições. Guarde os alimentos em locais adequados para conservação. Por hoje é só, turminha. Revise os conteúdos. Façam uma boa prova. Se ainda tiverem dúvida, perguntem à professora de vocês. Até a próxima!